Senhoras, senhores, espíritas ou não, internautas, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos. Vocês são muito importantes nesse nosso canal, nesse nosso pequeno trabalho. Recebam de Deus toda a paz, toda a luz. Estamos aqui mais uma vez somente para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, que nos deu mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecermos aos nossos mentores, nossos amigos espirituais que constantemente está conosco, nos orientando, nos encaminhando e preparando, enfim, esse nosso ambiente para que nada venha prejudicá-lo, prejudicar esse trabalho. Perdão. Estamos aqui concluindo os pensamentos de Santo Agostinho. Paramos no capítulo 4 e hoje vamos, se Deus assim o permitir, terminarmos esse pensamento de Santo Agostinho. Vamos ler da capítulo 5º até o 10º. Peço a todos muita paciência, pois é um tanto quanto longa essas informações, mas são muito importantes. E Deus nos abençoe, Deus nos oriente para mais essa conclusão. 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipsos facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, seu espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas, recrutas, adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores. É a prova de que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe deles amortecer o ímpeto, parece-lhe ter lhe dado um novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerdes se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que as esposam.
3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, a do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, ou da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Aí a consequência da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tenha testemunhado, dizem, a parte esses fenômenos, se a filosofia que me explique o que nenhuma outra me tenha explicado. Nela encontro por meios unicamente do raciocínio uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis, vós todos que o atacai, o meio de combatê-lo com êxito. Aqui o tendes. Substitui por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessas palavras, certeza. Porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isso não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai não por negação, mas por fatos, que isso é real. Nunca o foi e não pode ser, se não é. Dizei o que o é e em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos os louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta no futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis ao sofrimento desse mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o quê? O nada?
por perspectiva e o egoísmo por consolação, ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, observando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirija a razão ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegoria suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser de todo compreendido, porque chegado aos tempos de fazer-se, que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo o mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba porque crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhe fim? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Do outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e de todos a ela recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público, sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entrem em comunicação com os espíritos? O despeito dos esbirros, e mesmo na presença deles, se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos 2 continentes não há lugar onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegasse mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se com seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos, guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações,
as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos, e, salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferenças de nomes. Que faz a moderna ciência espírita? Perdão. Deu uma falha aqui. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpos da doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Este o seu papel, o da fundadora, o de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que são bases, suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmo ou ainda com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutra parte, nos próprios terrenos donde a tenham banido, porque ela está na natureza, e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Que interesse ademais haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas se é certo que desses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicam a coletividade. Portanto, será favoráveis a tais ideias, contando-se-lhe por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados ao decreto da providência. Sétimo, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia, que dele decorrem, o da aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. O primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. 2. Os que lhe percebem as consequências morais. 3. Os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob todos considerem esse estranho fenômenos. Todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem.
Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venham, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem, senão o que possam ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir e que não tem razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe, está dito tudo. São os incrédulos de tudo, de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam a dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Não compreendem que sejam preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. 2. A dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade, dos fatos, os combatem, todavia, por motivo de interesse pessoal. Para esses, o Espiritismo não existe, mas que receiam as consequências, atacam-no como a de um inimigo. Terceiro, a dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa. Os seus atos, as suas tendências, tomado ao sério, o Espiritismo os embaçaria. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação, nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Fora presumir demais das naturezas humanas, supor que elas possam transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que essas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será, quando menos, o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa que não somente fenômenos, mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. O primeiro, e mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer. Longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida, como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa, sem pesar, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 de sua importância, o homem não se aflige tanto quanto as tribulações que o acompanham. Daí
Daí mais coragem nas aflições, mais moderações nos desejos. Dai também o banimento das ideias de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Oitavo, perguntam algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova? Qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão o do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil, logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa e nociva, logo também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos então, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada a de Cristo? E por que exatamente os que com a justiça lhe proclamam a sublimidade são os princípios a violar-lhes o terceiro capital, o preceito capital, o da caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-las, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica e justamente com a moral trazem-nos a definição de mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei, que estava esquecida. Não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhes as normas? Quem nos diz que, como afirmam os espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos em que verdade mal compreendidas ou falsamente interpretadas
devam ostensivamente reveladas ao gênero humano, que lhe apressam o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é o único homem um profeta quem vos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. Decorridos que seja mais tempo a existência desse mundo que nos espera, se tornará tão incontestável como a do mundo microscópio e dos globos disseminados pelo espaço. Nada então valerá a nos terem feito conhecer um mundo todo, ou de haverem iniciado nos mistérios da vida do além-túmulo. É exato que essa descoberta se lhe pode dar esse nome. Contrariam algum tanto certas ideias aceitas, mas não é real que todas as grandes descobertas científicas hão igualmente modificados, subvertidos, até a mais correntes ideias? É o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará de direito de cidade entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres do além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos e, nesse modo, encaminhar para o espiritualismo o que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse esse único resultado por ele produzido, e já muita razão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal.